Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Suiene Aracaki, sou uma das fundadoras do InResidence e hoje a gente vai falar a respeito de produtividade e organização. Você sabe quanto custa a sua desorganização no seu escritório? Você já ouviu falar sobre termo de abertura de projeto? É sobre isso que a gente vai conversar hoje e tirar todas as dúvidas que você precisa para você começar bem o seu projeto com um bom planejamento. O que é o termo de abertura de projeto? Conhecido como TAP. O termo de abertura é um documento que a gente usa no início do projeto, para a gente fazer um planejamento e a gente fazer um entendimento, na verdade, do que é esse projeto que a gente tem pela frente. Como que a gente pode enfrentar o desafio de fazer um projeto de uma forma mais organizada, planejada, para que a gente conquiste o resultado que a gente espera lá no final. O que acontece? Normalmente, o que eu vejo tipicamente os arquitetos fazerem? Quando fecham um contrato, eles não se planejam e saem correndo para desenhar, sem sequer pensar o que está pela frente. Quais são as etapas, os produtos de cada etapa e os riscos que a gente corre no desenvolvimento dessa tarefa de projetar. O termo de abertura, então, ele é desenvolvido após a contratação e é como se fosse um documento que tem o objetivo de formalizar o início do processo projetivo, indicando então quais são as partes interessadas, né, o contratante e o contratado, mas principalmente situar o projetista nesse processo de fazer projeto. Então o que acontece? Um dos primeiros aspectos abordados no termo de abertura de projeto é uma história. A gente vai contar uma história. Na verdade, a gente vai contextualizar esse projeto dentro do nosso escritório a partir de um olhar de gerenciamento. Então, nessa história, é uma breve descrição de qual é a situação atual do cliente, por que ele procurou você, por que ele procurou o seu escritório para desenvolver esse projeto. E, além disso, essa história precisa explicar como é que o seu escritório vai resolver o problema que ele está trazendo para você. Então, como que o arquiteto, o designer, como é que o profissional, o projetista pode ajudar, pode contribuir na vida do cliente? Esse termo de abertura de projeto, essa fase inicial, ela vai inclusive te nortear, te orientar para os próximos passos. Então, o primeiro aspecto é o objetivo do documento, que é então formalizar o início do processo de projeto. Depois a gente vai falar sobre essa narrativa, essa breve narrativa, essa contextualização, que é uma historinha que você vai escrever falando a respeito do problema do cliente e como que o seu escritório pode ajudá-lo. O terceiro passo, então, é você entender, a partir dessa historinha, quais são as metas e os critérios de sucesso para esse seu empreendimento. Já que a gente precisa ter esse olhar empreendedor, o olhar de negócio e entender que tanto o nosso escritório é um negócio, quanto o projeto do cliente também é um negócio, independente se é uma pessoa física ou se é uma pessoa jurídica. Pode ser que esse projeto seja para uma residência ou pode ser que esse projeto seja para um comércio, mas em ambos os casos é um negócio, né? Afinal de contas, tem uma pessoa que está investindo um recurso financeiro para que seja construído um sonho ou um negócio profissional dessa pessoa, né? Então, o primeiro passo, o objetivo do documento. O segundo passo é a história, né, a narrativa, a contextualização. E o terceiro passo são as metas e os critérios de sucesso. Como assim metas e critérios de sucesso? Você pode falar, por exemplo, qual que é a meta desse projeto. O objetivo do meu projeto é fazer com que eu consiga cumprir a tarefa de projetar dentro do prazo que foi determinado, dentro do cronograma que foi estipulado. Enfim, são metas e são critérios de sucesso que você estabelece enquanto o seu escritório. O quarto aspecto do termo de abertura é quais são as principais entregas que você vai estabelecer para esse projeto. Lembrando que cada projeto vai ter algumas etapas diferentes. Se você está fazendo um projeto, por exemplo, de reforma de um apartamento, você provavelmente vai ter duas etapas, basicamente, que é uma etapa de estudo preliminar e uma etapa de projeto executivo, já que provavelmente você não vai precisar aprovar esse projeto na prefeitura ou na administração.
E depois tem as etapas executivas, mas basicamente de projeto você vai ter apenas 2 etapas. Agora, se você está fazendo um projeto de um predinho, você vai ter uma etapa de estudo preliminar, uma etapa de anteprojeto, uma etapa de aprovação, né, de projeto legal e uma etapa de projeto executivo. Independente do caso, você precisa estabelecer quais são as suas entregas e quais são os produtos de cada entrega. Em outro vídeo do nosso canal, a gente fala a respeito de plano de documentos, que é a organização dessas etapas. Quais são os desenhos que a gente vai elaborar para cada etapa de projeto? No termo de abertura de projeto, você vai copiar essas etapas que você estabeleceu lá na lista de documentos e você vai estabelecer um pouco mais, que é, na verdade, qual é o produto de cada etapa. Como é que você vai entregar cada etapa? No termo de abertura, é o momento que você vai planejar, por exemplo, se o estudo preliminar você vai entregar em formato de prancha, de exposição, se você vai entregar em formato de livro, ou de manual, de guia, ou se você vai fazer realmente uma exposição virtual, ou se você vai entregar num QR Code, por exemplo. Então, no termo de abertura, é o momento que você tem para realmente estruturar a sua entrega a partir do que foi estabelecido lá na lista de documentos. Um outro aspecto que a gente precisa incluir no termo de abertura é o cronograma macro. Como assim? Se a gente estabeleceu todos os desenhos e todos os serviços que a gente vai prestar em cada etapa de projeto, a gente tem condição de programar as nossas entregas. Então, o que significa que, a partir dessa lista, a gente vai relacionar as datas de entrega e fica muito mais fácil da gente se programar, da gente se planejar na produção desse material gráfico ou até de uma apresentação que você precise planejar para cada etapa, né? Tem 2 aspectos que são muito importantes estarem incluídos no termo de abertura de projeto. O primeiro deles são as premissas. O que são premissas de projeto? Vou te dar um exemplo. Digamos que você esteja fazendo um projeto, que você tenha sido contratado para fazer um projeto de uma residência, né? E para um casal. E digamos que um deles seja portador de necessidades especiais. Uma premissa de projeto significa que, para esse projeto, significa que você tem que ter um olhar mais atento para o atendimento das normas relacionadas à acessibilidade, né, a 9050. Então, isso em termos de desenho, de normas técnicas. Mas, no seu planejamento inicial, você tem que ter esse olhar no sentido de quais são os procedimentos, as decisões que você vai tomar em projeto para viabilizar essa tarefa de fazer um projeto para uma pessoa que tem problemas de locomoção, para que você seja bem sucedido, né? Então, isso é uma premissa de projeto. Você atender a 9050 e pensar, por exemplo, num partido arquitetônico de uma casa ou de uma casa térrea. Agora, digamos, por exemplo, que você tenha um terreno com muitas curvas de nível. Então, como é que você vai atender a este casal que está chegando no seu escritório, por exemplo, que tem essa questão da circulação, né, da mobilidade reduzida e de forma que você consiga atendê-los com sucesso, né? Então, as premissas são um ponto muito importante de você fazer uma avaliação prévia no seu projeto e você está formalizando tudo isso nesse documento que é o termo de abertura. Um outro aspecto são os riscos. Quais são os riscos que a gente corre ao fazer projeto? Se você tiver um entendimento de qualquer projeto que a gente faça, a gente corre riscos, a gente vai entender que na arquitetura e no design de interiores também é assim. Então, o que acontece? A gente precisa sentar e fazer uma análise, uma avaliação de quais são os riscos que eu corro ao desenvolver essa tarefa, esse projeto especificamente. E cada projeto é diferente do outro, né? Entretanto, com os anos de experiência me mostraram que tem 2 riscos que estão sempre presentes na elaboração de projetos. O primeiro é relacionado ao prazo e o segundo é relacionado ao custo. Quando o cliente chega nos nossos escritórios, uma das primeiras perguntas que a gente faz é exatamente sobre a expectativa financeira que ele tem, a expectativa de investimento, quanto que o cliente quer investir naquele projeto. Então, só da gente fazer isso, a gente já está mitigando esse risco, né? Ou seja, a gente está suavizando esse problema. Por quê? A partir do momento que eu
eu sei qual é o investimento que ele vai fazer, eu vou direcionar as minhas decisões de projeto, inclusive escolha de revestimentos, por exemplo, né, se você está fazendo um projeto de interiores, que vão conseguir ficar dentro desse orçamento previsto. No caso de projetos residenciais, de projetos de prédios, por exemplo, de arquitetura, que você está fazendo do zero, essa informação é imprescindível. Então, você perguntar para o seu cliente logo no início qual que é o investimento que ele vai fazer, vai te ajudar a tomar decisões melhores lá no início, no partido arquitetônico, né? De forma que você consiga reduzir os riscos de projeto. Então, quando você tem esse conhecimento, essa informação, fica mais fácil de você fazer uma análise e de você tomar decisões melhores. O outro aspecto que eu falei para você é em relação ao prazo. E prazo é uma coisa que a gente precisa cumprir porque foi estabelecido em contrato, né? E se não foi cumprido esse prazo, ou de um lado ou do outro, isso vai não só atrasar o seu cronograma de projeto, mas provavelmente vai atrasar também o seu cronograma de obras, porque uma decisão que você toma aqui vai impactar lá na frente, né? Então, normalmente os nossos riscos de projeto estão relacionados a prazo e ao custo. Tem um aspecto que é muito interessante relacionado a essa análise, né, preliminar de projeto, que quando a gente entende todos os elementos que fazem parte desse projeto, a gente consegue se programar melhor. Então, digamos que você esteja fazendo um projeto de um prédio e num determinado detalhamento que foi proposto, que o seu escritório desenhou, lá na execução, lá na frente, esse detalhamento não funcionou. E agora, como é que faz? E o cliente está responsabilizando você, ou o executor está responsabilizando você por esse detalhamento que não ficou muito bom. Você já pensou em como é que você vai resolver uma situação dessa, financeira? Será que você consegue tirar do bolso do escritório ou do seu bolso para arcar com essa consequência? Então, uma das possibilidades na elaboração do termo de abertura, você já fazer a previsão da necessidade de um seguro de projeto. Como é que funciona um seguro? Você pode contratar uma seguradora com um valor específico que consiga cobrir determinados imprevistos que possam vir a acontecer ao longo do seu contrato, né? Então, ou num caso desse, de você fez um detalhamento que não está funcionando como você acreditava, ou até se, por acaso, o seu cliente se sentiu não atendido pelo seu projeto. E se isso tiver alguma consequência jurídica, por exemplo, você tem aí um respaldo financeiro para responder a essas questões. Então, o momento de fazer essa avaliação é exatamente no início do projeto e não quando o problema já está acontecendo. O termo de abertura de projeto é uma ferramenta extremamente útil e que vai te ajudar, vai te orientar ao longo de todo o projeto. É uma ferramenta de estratégia, né? Você está tendo uma estratégia de prevenção e não de correção. Tudo que é feito antes, no planejamento, tende a ser muito menos oneroso do que ser pego de calças curtas, né? Um outro ponto que pode estar contemplado também no termo de abertura de projeto são as restrições. Às vezes, o seu cliente, o seu projeto tem alguma restrição. As restrições mais comuns estão relacionadas ao orçamento. Provavelmente o seu cliente quer fazer muitão com muito pouco, né? Então, pode ser que seja uma restrição financeira. Ou pode ser que seja uma restrição de outra ordem. Por exemplo, se você tem um programa muito grande e um espaço reduzido. Então você tem uma restrição relacionada ao espaço propriamente. Mas tudo isso você só vai conseguir avaliar e avaliar bem, fazer uma boa análise, se você parar uns minutinhos antes de você começar a fazer seu projeto e parar uns minutinhos e analisar todas essas informações como se fosse um grande quebra-cabeça. E aí eu tenho certeza que você vai ter condição de dar respostas melhores ao longo do seu projeto. Quais são os benefícios que o termo de abertura de projetos pode trazer para o seu escritório e para a sua vida profissional? O primeiro deles é você ter uma visão completa, uma visão global do seu projeto. E isso é muito importante para quem está gerenciando, quem está coordenando o projeto. O segundo ponto, e talvez esse seja um dos mais relevantes, é evitar o retrabalho. Eu tenho certeza que quando você faz um planejamento, você reduz o retrabalho.
Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente acaba produzindo coisas que a gente não vai utilizar ou que a gente não vai entregar para o nosso cliente no final. Às vezes você faz imagens a mais, às vezes você faz desenhos que são desnecessários, e se você faz um planejamento, você evita esse retrabalho. É claro que, além de você evitar desenhos desnecessários, você evita também que um desenho seja ou mal produzido ou que ele seja que ele não atenda, na verdade, a solução prevista, né, necessária para aquele projeto. Então você evita um desperdício de tempo, desperdício de recursos humanos, né, porque vai ter alguém desenhando esse projeto, e de recursos, inclusive materiais, como por exemplo plotagens. Então, se você faz esse planejamento, você evita muitos desperdícios ao longo do seu processo de projeto. E é claro, se organizando, você mostra mais autoridade para o seu cliente, para os seus fornecedores, para os seus parceiros de projeto. Eu vou te dar 2 exemplos de termo de abertura de projeto que a gente desenvolveu lá no Todo Arquitetura. Um deles é de uma residência particular aqui em Brasília. O projeto dessa casa era para um cliente que é engenheiro civil e está acostumado a construir casas para vender. Então, e ele constrói, na verdade, há quase 40 anos. A elaboração do termo de abertura é um procedimento padrão do escritório. Todas as vezes que a gente inicia um contrato, a gente elabora esse documento para que a gente consiga se orientar melhor, né? Então, nesse caso dessa casa, a gente fez o termo de abertura, como a gente costuma fazer sempre, e a gente tinha algumas restrições relacionadas ao orçamento, né? Como eu falei para vocês, normalmente um dos aspectos que são mais relevantes no projeto é a questão do orçamento, né, do investimento do cliente. E tinha algumas questões também relacionadas ao terreno. Então, o que acontece? No termo de abertura, eu contei essa historinha a respeito do cliente, da experiência do cliente já com construção civil, da expectativa financeira que ele tinha, né, em função, inclusive, do investimento que ele desejava fazer e da velocidade da obra que ele queria ter, já que era uma casa para vender, né, ou alugar. E uma outra questão que a gente tinha nesse projeto especificamente era exatamente o terreno, porque era um terreno que tinha um desnível natural que foi aterrado. E a gente queria usar esse desnível para a gente ter uma casa um pouco mais, um volume da casa um pouco mais baixinho e tal. Então, o que aconteceu em termos de termo de abertura? No primeiro momento, realmente, eu contei uma historinha, uma narrativa breve de quais são as necessidades do cliente, como que o escritório pode contribuir com esse cliente. Depois, uma análise de riscos em função da expectativa financeira do cliente e nesse caso especificamente em relação ao terreno, ao desnível do terreno. E basicamente daí as etapas, né, de projeto, de entrega e quais eram as ações que a gente ia fazer para a gente diminuir os riscos. Então, o termo de abertura de projetos, ele é um documento que ele vai te dar um geralzão, uma visão global de todo o seu projeto, de todo o conjunto de desenhos e de produção que você vai ter que desenvolver. Um outro exemplo que eu posso te dar, já de pessoa jurídica, né, de um projeto comercial, é um projeto que a gente está desenvolvendo agora de uma igreja. E a gente tem algumas restrições relacionadas a esse projeto, que são investimento, né, do cliente, o prazo de entrega. Então a gente tem alguns riscos aí que a gente está correndo de tomar decisões que sejam adequadas para a gente contemplar a expectativa financeira do cliente e o prazo de entrega, que a gente tem um prazo bem apertadinho. A maior parte dos projetos comerciais e institucionais que a gente faz, geralmente tem prazos que são muito reduzidos, porque a pessoa ou está pagando um aluguel, ou ela está fazendo um investimento muito alto para aquele negócio e o negócio tem que dar retorno, né, financeiro. E, na verdade, os projetos comerciais é o forte do Todo Arquitetura, então a gente tem tentado enxugar ao máximo o nosso cronograma para a gente conseguir contemplar os prazos necessários, né? E nesse caso da igreja, a gente tem uma premissa que é muito importante, que é a questão acústica. Afinal de contas, o projeto está localizado num edifício de uso misto,
né? Então, eu tenho no térreo a loja que está destinada agora à igreja e nos pavimentos de cima são residências. Então, como premissa de projeto, eu preciso ter pelo menos uma consultoria ou um olhar para as questões acústicas, tanto de isolamento acústico quanto de conforto acústico, porque todos os materiais que são existentes hoje na loja são muito reverberantes, né? Então, imagina você estar num culto e você não consegue entender nada do que o pastor fala ou que o padre fala, né? Então a questão acústica é uma premissa de projeto, nesse caso, muito relevante e que tem que ser levada em consideração. Agora, justamente no termo de abertura é que a gente faz uma avaliação, por exemplo, da questão do investimento financeiro com a premissa de projeto, né? Que é um problema que a gente tem que enfrentar. Então, como é que eu vou conseguir fazer um isolamento acústico e um conforto acústico com pouco investimento financeiro? Nesse momento do termo de abertura é quando a gente consegue, então, juntar todas essas peças e aí sim a gente começa a fazer uma pesquisa voltada para elementos de composição de arquitetura que vão poder dar respostas melhores, mais assertivas para esse projeto. Se a gente fosse comparar com outra área de atuação, como a medicina, por exemplo, você veria que é mais ou menos a mesma situação. Quando a gente vai a uma consulta e, pela primeira vez, o médico faz uma série de perguntas para a gente para levantar todas as informações possíveis para tomar melhores decisões também. Então, ele vai te perguntar a respeito do seu histórico, se você tem algum caso específico, de uma doença específica na família, como que você se sente, como que ele pode contribuir, né, com a sua saúde naquele momento. Então, essa anamnese que o médico faz inicialmente é exatamente o termo de abertura de projeto. Só que para a nossa área, né? Para a área de construção, para a área de arquitetura e projeto. Então, é um levantamento de dados, de informações que a gente precisa fazer para que a gente tenha um conhecimento a respeito dessas informações e aí sim a gente se sinta mais seguro e confiante para a gente poder dar os primeiros passos.